Padre, antes de entrarmos especificamente sobre a campanha da fraternidade e o período da quaresma no calendário da Igreja Católica, vamos destacar aqui a reforma da Igreja Matriz, que está acontecendo desde quando e vai até quando? A reforma começou mais propriamente assim ali pelo dia 25 de janeiro, e temos ainda algumas mais partes assim de acabamento, né? Mas acredito que até o final do mês, assim, mais tardar, já estejam acontecendo as celebrações já na Igreja Matriz, né? Então, claro que às vezes a gente também não prevê uma coisa e sempre tem os imprevistos, né? Mas acredito que colocando assim até o final do mês a gente já deva estar de volta celebrando na igreja mesmo já. A reforma da matriz, ela foi uma reforma do interior geral, padre? Praticamente sim, né? Parte de aquele vitral atrás, né, que estava bastante comprometido. Aí o forro também, que era uma situação também bastante já, que era o forro original dela, então o material assim ele estava lá, né? Mas conforme tu mexia ele já ia se deteriorando, né? Então foi trocado toda a parte de forro, né? Colocado nova, parte de iluminação também que já foi mexido para não ter problemas, né? Que é uma coisa que sempre uma coisa leva a outra. E a parte de pintura também interna, né? Então, assim, praticamente a parte interna da igreja foi quase toda mexida, né? Então, menos ali a parte do presbitério ali, que já era algo que já se tinha feito novo, né? O piso, mas assim, então, paredes, teto e vitral, aquele a mais coisas sempre acha, né? Mas a gente mexidos, né? E é claro que se você fosse procurar mais coisas, sempre acha, né? Mas a gente procurou assim ver e destacar aquilo que era o mais urgente no momento, né? Mas nesse meio tempo, durante as celebrações no centro social, não houve nenhum problema? Não, foi tranquilo, né? Porque a gente até se programou quanto a isso, né? De não programar nada, né? Para deixar o espaço justamente reservado para isso, né? Então o pessoal no início até teve assim um pouquinho de transtorno, né? Porque chegavam na frente da igreja e viam fechada, achavam que não havia missa. Mas depois hoje já está bem tranquilo quanto a esse aspecto. É claro que também é uma questão foi um momento transitório, assim, né? E outro fato interessante também é como que está sendo o apoio da comunidade em relação a essa reforma, padre. Bastante positivo, assim, né? Acho que a comunidade de Tijucas, assim, é sempre muito pronta para, assim, esses aspectos de ajudas, né? E assim que a gente solicitou ajudas da comunidade, de empresários, então de pessoas da comunidade, então sempre assim houve uma resposta, uma contrapartida, né? Então acho que é assim bem satisfatório esta participação da comunidade, e assim a gente percebe que as pessoas que vão lá e veem a obra acontecendo também ficam satisfeitas por verem que aquilo que, né, eles ajudaram, contribuíram, está sendo investido para a melhoria, para que realmente assim a igreja fique mais assim aconchegante para as celebrações, né? Já que a gente está falando em participação da comunidade, antes que a gente entre no nosso assunto foco, que é a Quaresma e a campanha da fraternidade, nós também tivemos aí uma ação, e que com certeza clama a ajuda da fraternidade, que é essa mudança na administração do nosso lar Santa Maria da Paz. As irmãzinhas da congregação dos anciãos desamparados deixam o lar e a Associação Casa Irmã Dulce assume. Mas mesmo ainda a nossa comunidade tem que estar ativamente participando para que o nosso lar possa continuar a ser mantido da melhor forma possível, né padre? Sim. O Lar Santa Maria da Paz é uma realidade também aí que está aí, né? E hoje a gente precisa ter consciência de que cada vez mais o nosso número de idosos aumenta, né? Daqui 10 anos, né, não vamos muito longe, o número vai cada vez mais se sobressair, né? Então acho que é uma realidade que nós precisamos estar tomando consciência, porque os nossos espaços hoje de atendimento dos idosos já estão superlotados, né? Hoje aqui em Tijucas o Lar Santa Maria da Paz já não tem mais espaço para comportar, né? E sabemos que cada dia que passa surgem mais idosos que precisam, né? E é uma realidade também muito presente, né, que muitas famílias não querem passar trabalho ou cuidar dos idosos. Então, às vezes colocam no asilo como um depósito, lá dessas pessoas, né? Então,
o asilo, não só aqui o Lar Santa Maria da Paz, mas todos os asilos que já pude conhecer e acompanhar, assim, é sempre uma grande dificuldade fazer com que a família do idoso também participe, né? Às vezes se coloca o idoso lá e acha que só com aquela ajuda da aposentadoria, que se retira uma parte para ajudar no asilo, é suficiente já, né? Mas existem outras despesas, né? Porque o Lar Santa Maria da Paz não é só uma casa onde eles vão ali para dormir, para ficar ali. Precisa de vários atendimentos, toda a questão geriátrica, né? Então, médicos, enfermeiros, psicólogos, fisioterapeutas, né? Assistente social, nutricionista, toda essa área aí. E você sabe que um profissional dessa área não vai trabalhar de graça, e até nem deve, porque ele também tem que ter a sua remuneração. E fora outros funcionários, então tem uma despesa muito grande, né? Se você fosse botar na ponta do lápis um idoso ali no Lar Santa Maria da Paz, falando propriamente ali, mas acho que em qualquer outro asilo seria também, tem uma despesa de em torno de R$ 1.800 por mês, cada um, né? Então aí um idoso que apenas tem um salário mínimo e que apenas parte desse salário mínimo é repassado para o lar, nem tudo. Então, como é que vai se manter? E o lar, ele não tem outra fonte de renda, né? E aí, é claro que se conta com a contribuição, ajuda de benfeitor para poder, amigas da comunidade que sempre ajudam, né? Pessoas que fazem doações para poder esse trabalho continuar acontecendo. E acho que, para que continue acontecendo esse trabalho no lar, é preciso que também as pessoas, né, mesmo com a nova coordenação, direção do lar, continuem contribuindo, porque senão se torna impossível, né? Parte que o que se entra às vezes dos idosos, né, mal e mal, nem dá para cobrir, por exemplo, folhas de pagamento de funcionários, despesas, essas coisas. Então tem toda a parte de alimentação e outras questões assim, né, que sempre tem para poder assim, né, se manter funcionando esse trabalho. Então acho assim que é um apelo também que se faz à comunidade também, né, porque até são pessoas da comunidade que estão ali, né, são pessoas da sociedade, né, então não entra só aqui aspecto, né, da comunidade em si, civil, mas também o poder público também, acho que tem um compromisso com essa questão também, que é uma questão pública também, né. Padre, vamos destacar agora a campanha da fraternidade neste período de quaresma da Igreja Católica. Como que o padre analisa esse tema e, consequentemente, como que isso está sendo trabalhado aqui em Tijucas? O tema da campanha da fraternidade é um tema assim que parece que é tão atual, né? Mas não é tão atual não, é uma realidade que está acontecendo já e acontece muito, né? Se a gente pegar, por exemplo, o tema da campanha da fraternidade, ele fala sobre a questão tráfico humanos e fraternidade e tráfico humanos, né? E que é uma questão hoje que está muito presente aí. E se a gente for ver, não é uma questão apenas do momento, mas é uma questão histórica já. Na própria Sagrada Escritura você vai ver que aparecem vários momentos, né? Por exemplo, pessoas que foram vendidas, né? Por exemplo, o próprio José do Egito, que foi vendido pelos irmãos para ir como escravo para um outro país, né? E uma situação assim que é um fato bem conhecido na história. Quando você lê a palavra de Deus, você conhece, e é um fato que é conhecido não só pela leitura, mas às vezes até popular. O povo, por exemplo, de Israel, que foi por várias vezes levado como escravo para outros países, né? Então, é uma realidade que está presente, estou dizendo assim, que a gente, dentro daquilo que é a história da Bíblia, né? Da história sagrada. Mas em outros contextos, assim, não só o povo de Israel foi levado como escravos, né? Nós temos no nosso país a história da escravidão, né? Que vieram pessoas de outros países como escravos para o nosso país, né? Então é uma situação que hoje está aí e que a igreja, através da campanha da fraternidade, está nos chamando a atenção, né? Mostrando para nós, às vezes, aquilo que nós não estamos querendo enxergar, mas está ali. E entra outra questão que hoje é muito forte aí, esta questão também além dessa questão do tráfico, né, para a escravidão, tem a questão do tráfico, por exemplo, da prostituição, né, que é muito forte também, para se
aliciam pessoas para esses fins, né? E a questão também da adoção de crianças, né? Então acho que a adoção é uma questão bonita e positiva, mas desde que ela não seja visando fins lucrativos, né? E é uma situação hoje que temos presente esta realidade. É isso que a campanha da fraternidade está chamando a atenção. Dessas situações, não condena a adoção, né, mas condena os fins lucrativos que tem em cima disso, né? Então acho que quando se usa trâmites legais para isso, é positivo, e a igreja até apoia e aconselha que se tenha, né, para que também essas crianças possam ter uma família, possam ter um ambiente propício para que também possam se desenvolver. Então, às vezes a gente tem que cuidar que, às vezes, quando fala nessa questão da adoção, acho que a igreja é contra a adoção. Não é isso. A igreja é contra você tirar vantagem, fins lucrativos em cima disso, né? Então, é uma situação. E outro ponto que a campanha destaca, né, é a questão da venda de órgãos, né, de pessoas que são aliciadas, né, para crianças, em todos os sentidos, né, pessoas que desaparecem, né. Agora até eu escutei comentários, assim, não tem nada assim de verídico, assim, comprovado com provas, né, concretas, mas parece que agora nesse carnaval, só em Florianópolis, foram várias pessoas, crianças, que desapareceram. Né? Então, assim, nós estamos trabalhando esse tema e está aí batendo na nossa porta. Né? Então, no carnaval, agora em Florianópolis, não foi uma e nem duas crianças que desapareceram assim. Né? Então, para que fim? É verdade. Então, às vezes a gente está aí e acha que é uma coisa que está distante de nós, né? Aqui em Tijucas, com certeza, as situações também semelhantes. Na proposta, às vezes na ilusão de seus moços, que às vezes estão iludidos, aliciados na proposta, às vezes na ilusão que vão ganhar dinheiro, que lá vão ser modelos, vão ser isso e aquilo, vão ter uma oportunidade e às vezes são enganados nessa situação. Então, acho que é um tema que está aí, gritante, nas nossas portas e que nós precisamos, assim, tomar consciência, né? Aí a igreja nos convida, assim, ó, não só olhar para essa situação, mas nos questionar o que nós podemos fazer diante disso para tentar reverter essa situação. Está aí, não dá para nós fugirmos, né? E se nós fugirmos dela, não vai mudar nada, né? Nós precisamos encontrar um meio para conseguir chegar a uma solução desse problema, né? Então, acho assim que compete a todos os órgãos, né? No caso, a questão, a igreja, né? A sociedade, os órgãos públicos, né? A justiça. Então, tudo isso precisa estar junto para poder encontrar uma solução para esta situação que está aí. E precisamos, então, ter presente, mas não basta só a gente ter consciência. Diante da consciência que temos, a gente precisa também ter atitudes de transformação. Além disso, além dessa reflexão sobre o tema da campanha da fraternidade, estamos na quaresma, né, padre? Sim. É outro período de reflexão, aí a reflexão interior de cada um. Sim. A quaresma é um tempo muito propício, né? E acho assim que o próprio tema da campanha, né, vem justamente nos trazer algo, porque às vezes se diz assim, precisamos fazer uma reflexão, mas do quê? Né? Precisamos, aquilo que você falou, né, dar uma olhada para dentro de nós, né, fazermos uma avaliação, né, trazer para a nossa vida. Mas o que se você deixar assim, parece que fica um tanto abstrato a coisa, né? Mas a campanha ela já traz algo bem concreto, dizendo assim, olha, esta é a realidade, você poderia refletir, como o padre já acabou de colocar aqui, dessa situação da campanha da fraternidade, né? Então, do tráfico humano, da escravidão, da prostituição, da venda de órgãos, né? A questão da doação. Então, são situações que nós precisamos refletir, né? Então, a campanha, a quaresma nos convida a fazermos esta reflexão, a fazermos uma reflexão, uma avaliação, e a campanha da fraternidade já nos propõe algo para a gente refletir sobre isso, né? Como nós estamos comprometidos com essa realidade, né? Essa realidade mexe comigo, me incomoda? Ou eu sou indiferente quanto a isso? Porque não está acontecendo na minha família. Eu, na minha família, como pai, nunca teve isso, mas isso tem que me incomodar. Na sua, talvez não teve, né? Mas eu acho assim que é uma realidade que está aí. São tantas famílias que estão passando por isso e nós não podemos, como cristãos, ser indiferentes a essa realidade. Acho que é isso que a campanha e a quaresma nos convidam a ter presente.
Padre, amanhã, dia 13 de março, completa um ano do papado do Papa Francisco. Como que o padre analisa esse um ano à frente da Igreja Católica? Com certeza, muito positivo, né? Até esses dias eu escutava uma entrevista de um padre, assim, falando sobre o Papa Francisco, né? Ele dizia assim, né, que foi o Papa Francisco, né, como todos os papas, né, mas hoje para o nosso tempo, né, para o nosso momento, está sendo uma bênção, né, porque assim ele está preocupado com os anseios, com os apelos da Igreja hoje, né? Então acho que ele está procurando, né? É claro que não é ele sozinho que está, né, buscando respostas ou encontrando caminhos, né? Existe toda uma equipe, né? Claro que o Papa sempre, às vezes aparece, né? Qualquer pronunciamento, qualquer fala, às vezes a gente acha que é o Papa que está tomando uma decisão sozinho. Não, né? Existe uma equipe com ele que pensam, que discute, né? Porque até mesmo não dá para ele sozinho querer, né, ter conduzir a Igreja sozinho, né? Então acho assim, o Papa está ali como aquele ponto de unidade da Igreja, mas a Igreja em si, quando os bispos, os cardeais, o Papa, eles se reúnem para pensar, discutir sobre assuntos da Igreja. Então a Igreja ela sempre pensa nesse sentido. Mas o Papa, assim, Francisco, ele tem, né, eu acho que além desse anseio de querer encontrar alguns caminhos, algumas respostas, às vezes para muita igreja, o grande testemunho dele é a grande resposta, às vezes, para muitas situações, né? Então, acho que o testemunho dele como Papa nos alegra e nos também faz com que a gente sinta-se uma igreja mais próxima, né? E é isso, assim, que desde o primeiro momento que ele, assim, foi nomeado, né, tendo a visita que ele teve aqui no nosso país, a gente sentiu muito próximo, né, um Papa muito próximo da gente, né? E eu acho que isso é positivo, porque se o Papa é próximo da gente, a Igreja também se torna próximo da gente, né? E eu acho que é isso que a gente precisa, né, também como cristãos, né? E às vezes a gente acha que é muito interessante que às vezes as pessoas dizem assim, né? Porque às vezes acham que o Papa tem que ser uma pessoa próxima, o Papa tem que fazer as coisas, mas esquece que às vezes eu também como cristão, né? Eu sempre como padre, às vezes eu digo assim para as pessoas, né? O Evangelho não é só para o padre, não é só para o Papa, o Evangelho é para todo cristão, porque antes de eu ser padre, o Papa ser Papa, ele é cristão, né? Então se ele está vivendo hoje tendo essa atitude, ele está tendo uma atitude de cristão, como o Papa, mas Santo Agostinho que dizia assim, né, usando uma expressão assim, né, ele dizia assim, ó, para vocês eu sou bispo, mas com vocês eu sou cristão. Então, o Papa para nós, ele é Papa, mas conosco ele é cristão, né? Então, eu como padre aqui na cidade, para o povo da comunidade, eu sou padre, mas com o povo da comunidade eu sou cristão. Então o Evangelho é para todos. E aí onde que entra esse apelo da Igreja, né, na campanha, no tempo da Quaresma, justamente para a gente viver o Evangelho. E as atitudes do Papa, se você for ver as falas dele, é justamente assim, ó, para que todos, os cristãos, os consagrados, os padres, né, os religiosos, todo mundo, né, inclusive ele, né, vivam o Evangelho, né? Então acho que é isso que a gente precisa ver nas falas do Papa Francisco, é sempre esse fio condutor, né? Então, todos. Né? Eu lembro que no dia que desta nomeação dos novos cardeais, ele falou para os cardeais, né, que ele queria que eles fossem homens de serviço, que estivessem lá para servir. Mas, ao mesmo tempo, ele se dirigia ao povo que estava lá dizendo assim, vocês também aqui devem estar a serviço da igreja. Vocês devem ser também servos, né? Não deve se servir do Evangelho, das coisas de Deus para proveitos próprios, né? Então, assim, acho que ele sempre está levando todos a fazer essa reflexão da importância de viver o Evangelho, né? Acho que é isso que é o caminho que ele procura se nos mostrar diante das suas mensagens, quando ele fala em nome assim da igreja, né? E assim a gente gostaria de convidar, né, também, posso dar um aviso, fique à vontade, né? Convidar também assim que nós temos todas agora nesse tempo da Quaresma. Procuramos assim também questão das confissões, né? Nós temos a Igreja Matriz ali todas as quartas-feiras durante o dia e sextas-feiras também durante o dia. Os padres estão atendendo. Quem quiser
aproveitar para fazer a sua preparação. Também à noite, nas missas de quartas-feiras e sextas-feiras agora também, vai ter sempre um padre, enquanto está se rezando a missa, tem um padre lá atendendo confissões, e para a gente procurar, assim, da melhor forma possível atender. E acho que também nas comunidades, como aqui Santa Terezinha e Joaia, que são comunidades que no sábado à tarde a gente tem missa às 6 horas, então a partir das 5 horas no sábado, tanto na Joaia como na Santa Terezinha, sempre vai ter um padre ali que vai estar atendendo confissões para também assim ir assim tendo essa oportunidade de preparação. Então acho assim que a gente não pode dizer que não se preparou porque não teve oportunidade, né? Então acho que a oportunidade está sendo dada e acho que a gente precisa valorizar isso, né? E infelizmente às vezes a gente cai numa mentalidade um tanto assim errônea daquilo que é o sacramento da confissão, né? Tem gente que diz assim: eu me confesso diretamente com Deus, né? O sacramento Deus deixou para a igreja exercer, né? Então, se você pode se confessar diretamente com Deus, você poderia também ter se batizado diretamente com Deus, ou feito a primeira comunhão diretamente com Deus. Justamente. A crisma, né? Então, por que os outros sacramentos você precisa do sacerdote, da igreja para receber? Então, a confissão também. Não, ela só é válida diante desse aspecto como, né, um atendimento, né, onde você vai e faz a sua confissão. Então, que cada um assim possa, né, refletir diante desses temas que nós conversamos, da campanha, da quaresma, né, e acho que cada um de nós precisamos assim rever onde que eu estou, talvez assim, como cristão, né, e ver assim o que eu preciso mudar e onde que eu estou, talvez assim, deixando a desejar e eu preciso assim começar a mudar na minha vida. Também agradeço pela oportunidade que me deram, de me convidaram para vir aqui. E é sempre uma alegria porque a gente também tem essa oportunidade de conversar, de colocar também assuntos interessantes aqui para a comunidade.